amigos, graça e paz, voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o batismo de Jesus. Um fato um tanto inusitado. Se estivéssemos naquela época, a gente não esperaria que Jesus fosse se batizar, até porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas declaravam publicamente na prática do batismo que estavam arrependidas e que tomariam outro rumo. Então o próprio João vai resistir de batizar Jesus Cristo. Então é um fato bem interessante, Jesus argumentando com ele, dizendo só, tem que ser batizado mesmo para se cumprir a justiça. E a gente vai falar sobre isso. A gente está no capítulo 3 de Mateus, os versos 13 ao 17. É onde a gente vai se ater. Eventualmente a gente vai falar sobre esse episódio nos outros evangelhos, mas a gente vai se prender mais ao que está em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17, até porque nós estamos fazendo a sequência aí do livro de Mateus. Então vamos seguir. Lembrando que a gente está no Evangelho segundo Mateus, que pertence ao Novo Testamento. A Bíblia tem essas duas partes, o Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo, e a gente tem aí o Novo Testamento, que é tudo aquilo que aconteceu a partir de Jesus Cristo. Nós temos também um período interbíblico, gravamos 3 vídeos, você pode consultar aí no nosso canal, 3 vídeos falando sobre o período interbíblico, que é aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde o mundo continuava girando, as coisas continuavam acontecendo, e é um período que serviu para preparar o planeta para a chegada do Filho de Deus. Então aconselho vocês a assistirem esses 3 vídeos nossos, onde a gente fala da literatura, da política desse período interbíblico, que serve para muito entendimento do que viria a acontecer no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, ou estar com João, Esse ter seria o estar no português mais tradicional. Então ele veio da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então ele vem da região da Galiléia, como a gente viu em outros vídeos, a cidade de Nazaré, onde Jesus estaria originalmente, fica na região da Galiléia. Eu vou mostrar isso no mapa, vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas para a gente já entender que ele sai da Galiléia e vai até onde estava João. O Rio Jordão, por si só, ele passa pela região da Galiléia. Só que João não estaria ali em cima, ele estaria bem mais ao sul, no Rio Jordão, próximo onde o rio desemboca, no Rio Jordão, porque o texto diz que ele pregava no deserto da Judéia. O deserto da Judéia fica próximo ao Mar Morto, colado ali no Mar Morto. Então o Rio Jordão ele desemboca ali. Então Jesus teve que fazer uma longa caminhada especificamente para ser batizado. Ele sai da região da Galiléia, mais ao norte, e desce até onde João estava. E deixa um grande ensinamento para a gente, do esforço para a gente cumprir a vontade de Deus, para que a gente cumpra a justiça de Deus. Porque Jesus por si só poderia ter ficado lá na região dele, o próprio Rio Jordão passa lá próximo de onde ele estava, então que João viesse até ele batizar. Mas não, Jesus, deixando exemplo para a gente, foi até João para ser batizado. Então originalmente ele estaria em Nazaré, ou em algum lugar próximo, Daí vem a expressão, Jesus o Nazareno. Ele não nasce em Nazaré, mas ele vai para Nazaré, ele vive ali a infância dele, pelo menos uma infância um pouco mais crescida, porque anteriormente ele estava no Egito. Então ele passa boa parte do início da vida dele em Nazaré, e ele vai ser chamado de Nazareno por conta disso. Até antes do seu nascimento, antes de ir para o Egito, antes de descer para Belém para o nascimento de Jesus Cristo, José e Maria vinham de Nazaré. Eles desceram para Belém por conta de um alistamento. Jesus acaba nascendo em Belém. Então Jesus poderia até ter nascido em Nazaré também, se não aprovesse a Deus que houvesse esse alistamento em Belém de José e Maria e Jesus nascesse lá. Tá bom? Então só um panoramazinho dessas questões geográficas. Como a gente mencionou aqui, o Rio Jordão passa pela Galiléia, só que João estava mais ao sul, no deserto da Judéia. Isso a gente vai ver melhor no mapa. Havia um objetivo muito específico. Ele foi lá para ser batizado. Não foi lá para curar, não foi lá para pregar. Havia uma missão muito específica. O texto diz para ser batizado por ele. Então Jesus sai da Galiléia e vai até onde João estava para ser batizado.
Aí que entra os questionamentos nossos. Pô, se o batismo é para arrependimento, Jesus tinha arrependimento de quê? Jesus era perfeito. Jesus, enquanto homem, né, ele tinha todas as prerrogativas divinas e ele acabava sendo um homem perfeito, né, aqui na Terra. Então não faz sentido a gente ter o Filho de Deus sendo batizado no batismo do arrependimento. E a gente vai ver que João chega até a questionar isso. Não pode, como a gente vai ver no texto aqui. E então a gente, nesse primeiro momento, acha até estranho Jesus indo se batizar. E acontece até um contraste muito forte com a vinda dos fariseus e saduceus. Nos vídeos anteriores, a gente chegou a mencionar que os fariseus e os saduceus iam lá para ver o que João estava fazendo, né? Para julgar, para encontrar alguma falha, para criticar, porque eram donos da verdade, né? Os fariseus, em especial, eram exímios conhecedores da lei. Os fariseus eram grandes figuras políticas, né? Apesar desse viés religioso dentro do povo judeu, eles tinham essa questão da política com eles. E eles iam até João não para ser batizado, eles iam lá para criticar, para julgar, né? Expelir a sua peçonha, o seu veneno. E não é à toa que quando eles aparecem, João fala para eles, raça de víboras, né? Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? E é dessa forma que João vai tratar com os fariseus. Aí a gente tem o contraste. O próprio Filho de Deus, que poderia julgar, poderia criticar, poderia condenar as pessoas ali, ele vai até lá para participar daquilo ali, né? Um grande exemplo para a gente até nos dias de hoje, né? Quantos de nós às vezes estamos em determinados lugares nos sentindo verdadeiros donos da verdade e criticamos e condenamos. Aí quando a gente imagina, será que Jesus, se tivesse vindo aqui, ele ia estar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que ele não viria para cumprir aquela prática ali que está sendo feita? Então a gente vê aqui um contraste muito interessante que nos deixa grandes ensinamentos do que Jesus fazia com a sociedade na época. Não é à toa que a vinda de Jesus Cristo mudou todo o mundo, né? A forma de pensar, principalmente para aqueles que buscam os seus ensinamentos. Esse texto do batismo de Jesus a gente vai encontrar nos 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João vai relatar. Em especial no evangelho de João, que não é o João Batista, é o apóstolo amado de Jesus, aquele mais achegado, vai escrever o evangelho de João. No livro de João, o Batista vai ter lá ele testificando do que ele viu. Então estaria ali um texto mais voltado para João falando, né, o que ele estava vendo no batismo. Então vai ter uma variaçãozinha. Tá? E é importante a gente destacar isso, porque alguns acham que João Batista escreveu o Evangelho de João, não é outra coisa. Tá? João que escreveu o Evangelho de João é o João apóstolo, né, que seguiu Jesus Cristo. João o Batista é aquele que é o precursor de Jesus Cristo. Antes do ministério de Jesus Cristo, João Batista pregava no deserto um batismo do arrependimento para colocar as pessoas tudo no mesmo nível, né? Os grandes se tornarem pequenos, os pequenos serem exaltados. Então ele vem para aplainar o caminho para Jesus quando chegar no seu ministério. As pessoas, pelo menos aquelas que entenderam a mensagem de João, estejam realmente niveladas, entendendo que é todo mundo igual e Jesus veio pela humanidade como um todo, independente se um é grande, se o outro é pequeno. Né? Então, se você quiser um texto mais específico, João relatando o que ele viu lá, você vai lá no capítulo 1 do Evangelho de João e vai ter esses detalhes. Tá bom? Aqui a gente tem um mapa, né? Eu gosto de colocar esse mapa com as divisões políticas atuais, que nesse mapa aqui eu deixo dessa forma para que a gente possa ver, né, onde é o Brasil hoje, onde é os Estados Unidos, onde é a Argentina, enfim. Mas naturalmente que na época essas divisões políticas, né, essas linhas mais claras dividindo os países, não existia na época. Tá? Mas eu gosto de deixar esse mapa especificamente, poderia ter colocado aqui um mapa mais liso, mas aí a gente não ia ter referência das localizações, né? Aqui a gente consegue ver naturalmente o Brasil, onde nós estamos.
né? Essa região aqui, mas naturalmente que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, né? A gente está falando de um período de 1500 anos antes do descobrimento do Brasil. Então o que a gente tinha aqui era muita natureza, povos indígenas mais esparsos, né? Em especial a gente tem aqui os Incas. Isso aqui tinha mesmo na época, tá? A gente tem aqui essa região aqui mais a oeste da América do Sul. A gente tinha os Incas. Esse aqui existia mesmo. Vou até cortar aqui que o território brasileiro assim dividido não existia, mas havia um povo já bem avançado aqui que eram os Incas. A gente tinha aqui, vou colocar em azul, os Maias, essa região mais ou menos aqui da América Central, né, que era um povo já avançado. Então Jesus estava sendo batizado, né? Jesus estava sendo batizado ali naquela região mais ao norte da África, né? A referência que a gente tem aqui de conhecimento é a África, a gente vê logo de cara, então estaria ali mais acima. Mas os povos incas, maias, existiam nessa época, né? Os astecas, que são também um povo de referência na história, eles não existiam ainda. Os astecas vieram bem depois, né? Eles estariam aqui nessa região um pouco acima dos maias, né? Mais ou menos. E eles não no sul do México, né? Talvez um pouquinho mais para cima aqui também. Então eles estariam nessa região, os astecas, mas eles nessa época aqui ainda não existiam. Eles vieram séculos e séculos depois de Jesus Cristo. Então os incas e os maias, sim, tá? Já estavam nessa época. Os astecas, não. Tá? Então a gente tem uma noção do que era o mundo, né? Nessa época Jesus está aqui, né? Sendo batizado desse apontamento nosso aqui. Tá bom? Para quem ainda está se ambientando com a geografia, a gente tem aqui a África. Tá? Essa região aqui é o Egito, tá? O Egito atual. Então era bem próximo, tanto que próximo relativamente, né? Andando é muito chão. Mas o próprio Jesus com José, Maria, né, para fugir de Herodes, foram viver no Egito, né, e voltaram depois para Nazaré. Tá bom? Então a gente tem uma noção aqui geral do mapa mundi. Vamos passar para um mapa aqui mais amplo para entender melhor aquela região onde está o apontamento de Jesus sendo batizado. Aqui a gente tem um mapa mais ampliado. A gente tem aqui a região da Galileia, essa parte aqui mais arroxeada. Aqui onde eu botei a setinha é o famoso Mar da Galileia. Tá? Aqui é o Mar da Galileia. A gente vai ter alguns fatos aqui em outras aulas. A gente tem aqui embaixo o deserto da Judéia. É onde João pregava. João Batista pregava nessa área aqui, em algum lugar nessa área. Aí o que a gente tem aqui é o Rio Jordão descendo. Ó. Ele vem lá da Galileia, desce o mapa e desemboca aqui, que é o Mar Morto, ou Mar Salgado. Então, provavelmente, João batizava aqui, em algum lugar onde houvesse uma convergência entre o deserto da Judéia e o Rio Jordão. Né? Não faria sentido ele estar muito longe dessa área aqui, dessa região, porque ele pregava no deserto e batizava no Rio Jordão. Então, como nós falamos anteriormente, Jesus poderia ter sido batizado aqui se ele quisesse. Poderia ter chamado João para cá, mandado chamar, ele era o rei. É o rei até hoje, né? Graças a Deus por isso. Ele poderia ter chamado João para batizar ele aqui, mas não, ele se desloca até lá embaixo para ser batizado por João. Tá? Aqui esse mar aqui, esse território aqui um pouco mais ampliado, a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, para ter referência para a gente. Mar Mediterrâneo. Tá? Aqui é uma figura do tempo de Jesus, tá? Essas divisões aqui é do tempo dele. Então, como a gente mostrou no mapa anterior e agora mais ampliado, a gente tem aqui a região da Galileia, onde o texto diz, ó, Jesus veio da região da Galileia. Tá? E Nazaré está aqui, ó. Nazaré é esse pontinho aqui. Ele pode ter vindo daqui, de onde ele originalmente estava vivendo,
né? Ou de alguma coisa, de algo próximo aqui, porque esse texto não especifica claramente que ele veio de Nazaré, mas veio de toda a região da Galileia. Mas a gente entende que provavelmente ele veio dessa áreazinha aqui, ou de Nazaré, ou de alguma coisa, de algo próximo. Então ele desce até o deserto da Judéia. A Judéia é toda essa área aqui em azul, tá? Essa área aqui é a Judéia. Então a gente tem esses dois territórios, tanto a Judéia quanto a Galileia, governados, né, por filhos de Herodes. Né? A Judéia era por Herodes Arquelau, filho de Herodes, e a Galileia é por Herodes Antipas. Então a gente tem esses dois filhos de Herodes aqui governando essa região. E Jesus sai de uma área e vai para outra. O deserto da Judéia está aqui embaixo. Tá? Essa áreazinha toda aqui é o deserto da Judéia. E a gente tem aqui o Rio Jordão descendo até desembocar aqui embaixo no Mar Morto. Esse Mar Morto aqui, é bom a gente sempre lembrar, Mar Morto ou Mar Salgado, né? É aquele lugar que hoje em dia as pessoas fazem turismo lá para ficar flutuando, lá tem a água muito salgada, né? Não dá nem para ter peixe lá de tanto sal que tem naquela água, e as pessoas flutuam lá porque a densidade da água é muito forte, muito alta, então o empuxo faz as pessoas flutuarem, né, sem correr risco de se afogar nessa região. Então tem um turismo lá voltado para isso. Então o Rio Jordão ele desemboca ali. Então Jesus foi batizado em algum lugar ali próximo, né, entre o Mar Morto, o deserto da Judéia, onde João pregava, e essa parte mais ao sul do Rio Jordão. Tá bom? A gente consegue ver aqui, ter uma noção mais ou menos de que Jesus teria sido batizado em algum lugar aqui embaixo, onde eu estou fazendo essas voltinhas em amarelo aqui. Tá bom? Aqui a gente tem um mapa do Google Maps, né, um mapa atual, só para a gente ter uma noção de como é que está o território hoje em dia. A gente tem aqui uma divisão do Egito, né, toda essa área para cá pertence ao Egito, tá? Israel está mais essa região toda aqui à direita, como o próprio mapa já está mostrando. Aqui, para a gente ter a referência que eu gosto de mostrar do Egito, o Cairo está aqui. A gente tem a Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, então a gente tem essa área aqui toda sendo do Egito. Então o que a gente tem? A gente tem Nazaré aqui em cima, Nazaré está aqui. O deserto da Judéia é essa área aqui, ó. Aqui é o deserto da Judéia. E o Rio Jordão, ele vem descendo aqui, ó. Vem descendo até desembocar aqui no Mar Salgado ou Mar Morto. Aqui em cima a gente tem o Mar da Galileia, o famoso Mar da Galileia. Mar da Galileia. Bom, então a gente sabe que João pregava em algum lugar por aqui. Em algum lugar por aqui, Jesus teria sido batizado em algum trecho aqui mais ao sul do Rio Jordão. Tá bom? Então acho que agora a gente tem um panorama bem claro da região, de onde Jesus foi batizado, onde é que a gente está no mapa mundi, né? Acho que a gente consegue entender direitinho as coisas aqui, tá bom? Lembrando aqui Jerusalém, mostrando aqui também Jerusalém, ó. Jerusalém aqui, ó. Bom, só a título de conhecimento. Então vamos seguir. Esse foi o ponto inicial e ponto final do deslocamento de Jesus para ser batizado. Tá? Aqui no mapa é um trecho pequeno, né? Mas com certeza lá na prática são muitos e muitos quilômetros a serem percorridos. Mateus capítulo 3, verso 14 diz o seguinte: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então João, ele se opôs a Jesus Cristo, falou: não posso batizar.
ele sabia do papel dele de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo, fazer com que as pessoas se arrependessem, se tornassem todas no mesmo nível, seja grande, seja pequeno, né? Se arrepender, tornar para um novo caminho, virar para uma nova direção. E Jesus viria para complementar isso, batizando com fogo e com o Espírito Santo. Com fogo, relativo à condenação eterna, né? A condenação daqueles que não se arrependeram, que não se voltaram para Jesus Cristo. E batismo no Espírito Santo, como a gente viu no outro texto, seria um recolhimento das pessoas, né? Ele vai usar a pá, né, para separar o joio do trigo, vai separar aqueles que realmente têm a substância de Jesus Cristo em si, daqueles que são só palha que o vento leva. Então, Jesus veio para um novo batismo. Tem o batismo do fogo, que seria para queimar a palha, e o batismo do Espírito Santo, que seria para separar o grão, né? Então, a gente vê aqui João com esse entendimento de que Jesus viria para complementar aquilo que ele estava fazendo, e de repente esse mesmo Filho de Deus fala só, tem que ser batizado por você. Então, ele começa a relutar, e alguns textos vão usar a palavra dissuadir, né? Que é exatamente essa ideia de oposição. E esse verbo original, no texto, na língua original, no grego, que foi escrita, indica uma relutância contínua. Ou seja, não foi um negócio assim de Jesus falar que tinha que ser batizado, João falar que não, aí logo em seguida Jesus não tem que ser assim e Jesus foi batizado. Não, houve uma resistência por parte de João de não querer batizar. Então teve ali um embate entre eles, entre João e Jesus. Não posso, Jesus tem que batizar para cumprir a justiça, tudo mais, como a gente vai ver no texto, de Jesus argumentando para convencer João de batizar. Então houve ali, né, uma discussão entre eles para que houvesse esse batismo. Não foi um negócio tão rápido quanto parece aqui a gente lendo o texto, não. Tá? E a grande questão que envolve isso aqui é porque o batismo era um batismo de arrependimento. Né? O batismo, a gente tem várias questões simbolizadas no batismo, né? Como morrer para o velho homem e nascer para uma nova vida, um novo ser. Mas, em especial, o que João estava fazendo ali é fazendo com que as pessoas se arrependessem, e o batismo era um gesto público de que as pessoas estavam realmente arrependidas e que, a partir dali, tomariam um outro rumo, né? A gente não vê aqui em Mateus, mas em outro evangelho a gente vê João, inclusive, explicando às pessoas como elas deveriam mostrar esses frutos de arrependimento. Né? A gente vê os cobradores de impostos perguntando, tá bom, como é que eu mostro esse fruto de arrependimento? Aí João vai e explica para eles, João Batista vai e explica para eles, cobra só o que foi ordenado a vocês, não é para cobrar além disso. Isso vai mostrar uma mudança de conduta. Aí os soldados vão perguntar para ele, e a gente, o que a gente tem que fazer para mostrar que realmente a gente se arrependeu? Vocês não podem ser violentos com as pessoas, não. Porque os soldados, né, têm toda a força, têm treinamento, têm armas, então naturalmente isso acaba dando poder para que eles fossem pessoas violentas. Aí eles vão falar, o fruto de arrependimento de vocês, eu não ser mais violento. Então tem toda uma mudança de vida, né, radical na vida das pessoas, e essa era a intenção da obra de João Batista no deserto. Aí me vem Jesus sem arrependimento, sem pecado, não tem que ser batizado. Então João ali entra em parafuso. Não pode, não quero batizar não. Você, Jesus, é que tem que me batizar, seja com fogo, seja com o Espírito Santo, o que couber a ti, ao Deus Pai. Não eu batizar o Filho de Deus com batismo nas águas. Então houve esse embate e Jesus argumenta, explica para ele o que estava acontecendo, que a gente vai ver aqui mais especificamente. Essa questão aqui vai mostrar que João conhecia ele, mas ainda não tinha comprovação de que ele era o Filho de Deus. Né? A gente tem que lembrar que João e Jesus, eles são parentes. Né? A Maria e Isabel, né, que são as mães, respectivamente, de Jesus e de João, eram primas. Então Jesus e João eram primos também, né? De um grau um pouco maior, mas primos. E naturalmente que João já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, talvez até tivesse tido contato com ele, mas ele ainda esperava uma comprovação vinda dos céus, que a gente vai ver aqui na ocorrência do batismo,
a comprovação vinda dos céus de que realmente ele era o Filho de Deus. Tá? Então a gente aqui nesse momento, nesse embate, nessa discussão, batiza, não batiza, não, pô, será que é ele mesmo? Está vindo aqui se arrepender? Então pode não ser ele. Então a comprovação a gente vai ver mais tarde, quando o Espírito desce, e era a comprovação que João precisava para saber que Jesus era realmente o Filho de Deus. O que a gente tem aqui? O batismo de João, como a gente explicou em outro vídeo, era para nivelar as pessoas. Né? A gente tem aqui, por exemplo, em Isaías 40, de 3 a 4, essa parte aqui que eu destaquei mais amarelo, ó, todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. Tá, esse texto está se referindo a João Batista, tá? Voz do que clama no deserto, vou até ler o texto todo aqui para ficar mais claro. Voz do que clama no deserto, isso aqui é João Batista, ele clamava no deserto e ele foi o precursor de Jesus Cristo, olha só a palavra relativa a ele, é preparai o caminho do Senhor. Então ele veio para essa pregação, para esse batismo, para preparar a chegada de Jesus Cristo e a botar todo mundo no mesmo nível, ou seja, todo vale será exaltado, vale é um lugar mais fundo, né? Então o vale sendo exaltado, a gente tem aqui um vale, né? A gente tem aqui um vale, o vale sendo exaltado, ó, ele vai subir. E todo monte será abatido. Ó, tem um monte, o monte vai ser abatido. Ó, ficou no mesmo nível do vale que foi exaltado. Então ia pegar as pessoas grandes, ó, você é pecador, pode descer. Ó, você é muito pobre, muito humilde, muito sofrido. Olha só, vou colocar você aqui. Você vai ser exaltado aqui. Aí então o batismo, esse endireitar do caminho, essa endireitar das veredas, né? Essa questão de colocar os montes para baixo, os vales para cima, é para colocar todo mundo numa mesma condição. Olha só, Jesus está vindo para morrer por todos igualmente. Não importa se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre. Aí o que é interessante aqui nesse texto de Jesus vindo até ele é porque o próprio Jesus estava se nivelando com os homens. Quando ele reconhece que é necessário cumprir a justiça e ele ser batizado, se a gente fosse comparar Jesus com o monte, ele seria o monte mais alto do universo, né? Então esse monte gigantesco, que é o próprio Jesus Cristo, se abate voluntariamente e se coloca no nível das pessoas. Ele vai e faz as coisas que as pessoas estavam fazendo. Se ele vai morrer por elas, também não precisava, ele é o Filho de Deus, mas voluntariamente ele morre no lugar das pessoas, ele também convém que ele viva aquilo que as pessoas têm que viver, ele vai, se batiza e se nivela com elas. Eu só estou no mesmo nível, humanamente falando, vivendo, passando pelas mesmas dores, mesmas condições humanas. Então ele se nivela com as pessoas nesse episódio do batismo aqui. Tá? É um grande exemplo para a gente. A gente vê aqui esse contraste com os próprios fariseus e saduceus que não vieram para isso, né? Vinham para condenar o que João estava fazendo. Versículo 15 diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Né? Ele, João, permitiu. Né? Então o que Jesus começa a argumentar? João estava resistindo, não queria batizar Jesus. E Jesus vai e argumenta com ele. Olha só, deixa por agora, que é oportuno fazer isso. Está na hora certa, é necessário que isso aconteça. E ele complementa dizendo: cumprir toda a justiça. Assim nos convém para cumprir toda a justiça. Tá? Então a gente, no primeiro momento, causa até uma estranheza. Né? A gente tem que se identificar com João nesse momento. Acho que qualquer um de nós, pregando um Deus perfeito, um Filho de Deus maravilhoso que desce à terra para morrer no nosso lugar, e a gente prega um arrependimento para as pessoas, para se converterem a esse Cristo. De repente o próprio Cristo vem num batismo que simboliza um renascimento para uma nova criatura. É estranho. E a gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas estranhas humanamente falando. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Por que ele vai fazer isso? Vai se humilhar dessa forma? Né? Então a gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas que no nosso entendimento são estranhas.
né? Mas a gente percebe que nisso ele acaba se identificando com os pecadores, né? Jesus vai se colocar numa condição verdadeiramente humana, né? Se ele vai morrer por eles, nada mais justo, né? Justiça, nada mais justo que ele se batize por eles também. Ele vai lá e se batiza, participa daquele simbolismo ali, né? E essa questão que Jesus fala aqui do cumprimento de justiça é algo que vale a pena a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala de justiça, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é castigo, né? Cara, eu vou botar você na justiça. Para quê? Para ser castigado, para ser punido pelo juiz. Enfim, a justiça remete a gente a essa ideia. Mas uma das explicações que eu já aprendi uma vez, que eu achei mais interessante sobre a justiça, é que a justiça é uma das formas de amar, é uma das formas de amor, é uma das formas de repor o amor que foi perdido. Imagina uma causa jurídica aí de, sei lá, de briga por paternidade, por assassinato, sei lá, uma empresa não cumpriu com as suas obrigações com o cliente vai e bota na justiça. Por que esses litígios acontecem? Todos eles. Porque faltou amor de alguma forma. Todos esses exemplos que eu citei aqui aleatoriamente, você pode perceber que aconteceu porque não houve amor entre as partes. Então a justiça vem para repor esse amor, né? Então quando o juiz bate o martelo em favor daquele que foi prejudicado, ele está colocando de volta o amor que foi perdido naquela relação litigiosa ali, naquele conflito entre as duas partes. Então a justiça de Deus, ou seja, a justiça dos homens, que seja, quando realmente ela é praticada, ela é uma forma de amor, de colocar de volta o amor que foi perdido anteriormente. Então quando Jesus faz para cumprir toda a justiça, ele está também cumprindo o amor, né? Jesus morreu, Deus amou o mundo, né? Como a gente conhece do texto bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou e deu o Filho. E isso é justiça, e o próprio texto diz que é amor, né? Então, quando ele se batiza e exerce todo o ministério dele, ainda que algumas vezes a gente associe isso ao castigo, à punição, é uma reposição do amor que foi perdido anteriormente. Tá? Então eu acho essa ideia da justiça como uma forma de amar muito interessante, e acho que vale a pena a gente guardar essa ideia para a gente entender exatamente o que Jesus estava fazendo, mesmo quando se pronunciava questões de justiça. E um fato também interessante é que Jesus cumpria as obrigações religiosas. Então ele estaria se batizando, não é de se espantar, porque a lei deixada por Moisés era cumprida por Jesus. Jesus frequentava as sinagogas, igual os judeus frequentavam. Jesus participava daquelas festas que estavam na lei. Jesus participou da circuncisão. Se vocês lembrarem, não coloquei aqui também, quando Jesus cura o leproso, ele manda o leproso ir para o sacerdote, isso está na lei. Só quem poderia determinar se um leproso ainda era leproso ou estava limpo era o sacerdote. Ele que determinava isso. Então, quando Jesus cura o leproso, vai lá no sacerdote, deixa ele lá avaliar se você está ou não. E, obviamente, aquilo serviu até de testemunho para a cura de Jesus Cristo. Mas ele manda cumprir a lei. Então, Jesus ele veio para cumprir a lei. Claro que, em muitos aspectos, a gente vê que Jesus trouxe um verdadeiro entendimento da lei, né, para as pessoas. Muitos não estavam entendendo, como os próprios fariseus, saduceus, os judeus de modo geral, não estavam entendendo. Então ele veio para explicar aquilo ali. Então a gente vê Jesus cumprindo efetivamente a lei. Então cumprir um rito como o batismo não é de se espantar, por mais que seja estranho, né, por conta de todo o símbolo que o batismo envolve, causou estranheza para João, causaria para a gente também. Mas aqui era só Jesus sendo Jesus, cumprindo realmente aquilo que tem que se fazer para cumprir toda a justiça. Tá bom? Aí por conta desse argumento de Jesus, né, depois dessa relutância de João, aí João vai e aceita. Né? Então ele o permitiu e batiza Jesus Cristo. Verso 16 diz o seguinte: E,
Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Olha a cena, Jesus é batizado, sai da água, o céu abre. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui a gente já vê, né, anteriormente seria algo como João já estava fazendo, né? Um cenário natural. Estava lá no deserto, Rio Jordão ali, né? As pessoas pregando arrependimento, as pessoas chegam a Jesus, né? A gente tem areia, tem céu, tem nuvem, não sei se tinha nuvem lá, tinha de repente alguma vegetação mais esparsa, né? Então uma coisa muito natural. A partir do momento do batismo de Jesus efetivamente, coisas sobrenaturais começam a acontecer, né? O céu se abre, aí o Espírito de Deus desce como uma pomba, né? E vai e repousa sobre Jesus Cristo. Então uma coisa sobrenatural acontecendo num momento ali que eles esperavam que fosse algo natural. Jesus ia ser batizado, ia sair da água, amém, cumpriu aquela prática e vida que segue, né? Ministério que segue a partir dali. Mas não, aprove a Deus que algo sobrenatural acontecesse ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto é que ele não permaneceu na água, né? A gente vê a água sendo utilizada somente para aquele momento mesmo, e o texto diz claramente que ele saiu logo da água. E aqui a gente encontra um embatezinho, porque o texto diz descendo como uma pomba. Então muitos desenham literalmente uma pomba descendo sobre Jesus Cristo, o animal, né? Uma pombinha descendo. O texto diz que ele desce como uma pomba. Então a descida do Espírito Santo lembrava uma pomba, tinha a ideia a semelhança de uma pomba. Não era uma pombinha descendo como alguns acreditam. Tá? A própria aparência literal talvez não fosse tão igual a uma pomba, mas descia como uma pomba. E a pomba a gente vai ver que simboliza mansidão. O próprio Jesus Cristo ele é manso, né? Apesar de alguns momentos ele ter mostrado sua ira, né? Destruindo o comércio que o pessoal vendia lá no templo as coisas, mas de modo geral Jesus era manso, e a pomba é um símbolo de mansidão. O próprio texto bíblico vai dizer, né, sede prudentes como a serpente, manso como a pomba, porque a pomba ela lembra isso. Então o Espírito de Deus desceu com mansidão e repousou sobre Jesus Cristo. E o símbolo também da pomba remete à pureza, né? Talvez mostrando só ele foi batizado aqui, mas ele é puro, tá? Ele não tem pecado. Então a gente teve esse cenário acontecendo ali. A descida do Espírito foi uma comprovação. Lembra que a gente comentou que João conhecia ele, mas talvez não tivesse a comprovação que ele precisava? No capítulo 1 ainda de João, do Evangelho de João, verso 33, o próprio João vai falar isso. Olha só o que ele diz aqui, ó. Eu não o conhecia. Ou seja, já devia ter ouvido falar, né? Até porque eles eram parentes, mas ele declara, só eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, ou seja, o próprio Deus Pai que deu esse ordenamento para que ele preparasse o caminho, o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, ou seja, sobre aquele que você viu, você, João, viu o Espírito descendo, e sobre ele repousar, o Espírito desce e repousa, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então lembra, João já anunciava isso antes, olha só, eu estou batizando com água, vai vir um após mim que vai batizar com fogo e com o Espírito. Então Deus já tinha falado para João, olha só, aquele que repousar o Espírito é esse aí que você está falando aí que batiza com o Espírito Santo. Tá? Então, esse fato foi Deus comprovando para João que aquele ali era realmente o Filho de Deus, o Messias, que havia sido anunciado. Tá? Então, se você quiser ver esse texto aí, está lá no capítulo 1 de João, que a gente já orientou a você pegar mais detalhes lá, onde João Batista testemunha o que ele via. Né? Ainda no verso 16, né, que a gente leu aqui, a gente tem uma referência em Isaías, capítulo 11, verso 2.
né, anunciando essa questão do Espírito descendo sobre Jesus, né, Isaías 11:2 vai dizer: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí depois a gente vem o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, né, eles são espíritos relacionados à condição interna da mente, da capacidade dele, né, da inteligência, entendimento, coisa interior dele. Mas o iniciozinho que eu destaquei mais em amarelo ali é o Espírito realmente, com letra maiúscula, o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. Aí a partir disso, né, Jesus vai ser dotado de grande sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Impressionante, né? Temor do Senhor. É o próprio Filho de Deus deixando exemplo para a gente que nós temos que temer a Deus, né? E esse temor, quando a gente tem essa palavra temor, ela está sim relacionada em parte com a palavra medo, mas seria uma junção também de respeito, né? Então a gente tem que ter esse relacionamento de Deus em que a gente teme a Ele, né? A gente se coloca diante dele numa condição temerosa, né? De respeito, de reconhecimento de que Ele é grande e que nós não somos nada. Então o próprio Jesus, ele foi imbuído, ele foi preenchido com o espírito de temor ao Senhor, assim como nós temos que nos colocar. Tá? A gente tem que tomar cuidado porque alguns vão criticar esse tipo de expressão, como a gente tem que ter medo de Deus o tempo todo, não vou fazer as coisas porque eu tenho medo de Deus. Não, esse temor, apesar de ter sim a raiz da palavra, estar relacionada à palavra medo, ela está muito mais direcionada a um respeito pela posição superior do Senhor. Isaías 42, verso 1, também trazendo essa referência, a gente tem aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se apraz. A gente vai comentar sobre isso aqui depois também, porque a voz que vem do céu fala, meu filho amado, né, em quem me comprazo. Mas aqui a gente tem Isaías já dizendo, ó, pus o meu espírito sobre ele. Tá? A gente vê Isaías falando isso mesmo, parece que é no passado, né? Mas é uma profecia porque ele viu aquilo ali, mas que iria acontecer mais na frente. Então Isaías escreve isso muito antes da vinda de Jesus Cristo, relacionando a algo que vai acontecer, mas usa muito essa expressão aí, os verbos no passado, o próprio Deus falando, pus sobre ele o meu espírito. Tá? Ele trará justiça aqui, para cumprir justiça. Trará justiça aos gentios. Tá bom? Então a gente tem essas duas referências aí que eu coloquei aqui de Isaías, falando sobre isso, sobre o que iria acontecer com Jesus Cristo, do Espírito de Deus repousando sobre ele. Mateus capítulo 3, verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então olha o cenário. Jesus sai da água, o céu abre, o Espírito desce, depois uma voz do céu bradando lá, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então foi um cenário miraculoso, algo completamente fora de questão. O próprio João não devia esperar que uma coisa dessa acontecesse, e aconteceu. Aqui a gente percebe três pessoas distintas, né? A gente entrando um pouco na doutrina da Trindade, que é frequentemente utilizada no meio cristão. Aqui a gente percebe a distinção muito clara das três pessoas, né? A gente tem Jesus Cristo na terra, o Espírito descendo e uma voz vinda do céu. Então a gente tem as três pessoas separadamente. Porque alguns, né, que enxergam a Trindade daquela forma bem literal mesmo, que é um Deus só em três pessoas. Isso pode remeter à ideia de que ora Deus está na condição de Deus Pai, e de repente ele se materializa na figura de Deus Filho, outra hora ele é o Espírito Santo consolando as pessoas. E aqui a gente vê claramente que dentro da ideia da Trindade, da teoria ou da doutrina da Trindade, as três pessoas coexistem no mesmo tempo, né? Eu particularmente não costumo entrar muito nessa questão da Trindade, porque é uma doutrina tão complexa que os cristãos, de modo geral, não conseguem repassar essa ideia ao ponto de outras religiões
nos taxarem de politeístas. Né? Recentemente eu até assisti um filme indiano em que o principal lá falava sobre algumas religiões e ele cita lá, a religião tal tem... Nós aqui indianos temos não sei quantos deuses, né? Milhares, milhões talvez de deuses. Os muçulmanos têm um deus e os cristãos têm 3 deuses. Então aquele cenário ali me chamou a atenção para o que a gente acaba criando em cima de uma doutrina, né, ao ponto de outros acharem que nós temos 3 deuses distintos. Né? Então a doutrina da Trindade vai apresentar um único Deus que coexiste em 3 pessoas distintas. E eu prefiro reconhecer essas pessoas distintamente, como a gente vê claramente aqui. Reconheço que o Filho de Deus tem todas as prerrogativas divinas, mas ele essencialmente é o Filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus seria o Espírito do próprio Deus, que pela magnitude de Deus e capacidade dele, o seu Espírito consegue coexistir separadamente do Deus Pai. E o Deus Pai, né, no nosso entendimento, é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, né, caracterizando a gente não como politeísta, mas como monoteísta. E esse Deus, o único Deus, é o Deus Pai. Tá? É dessa forma que eu enxergo. E a doutrina da Trindade, apesar de muito bem fundamentada, a gente não vai ver essa expressão na Bíblia. A Trindade não tem isso na Bíblia, é uma teoria que virou doutrina. E muito bem aceita no meio evangélico, mas eu entendo o conflito que ela acaba gerando até em pessoas fora do nosso contexto, até acusando a gente daquilo que nós não somos, tá bom? A gente vê aqui ações independentes, mas integradas. Consegue perceber isso? São ações independentes. Jesus Cristo está aqui, saindo da água, ou seja, está efetivamente em ação, fazendo alguma coisa na terra. A gente tem o Espírito descendo sobre ele, até que se repousa, e Deus Pai falando do céu. Então a gente tem 3 ações independentes, mas elas estão integradas no mesmo fato, né? Já anunciado lá pelo profeta, né? Que o Espírito desceria sobre ele, Deus tendo prazer nisso e declarando isso lá do céu. Filho amado, né? Ele se refere como filho amado porque em quem me comprazo, né? Jesus Cristo, Deus vai dizer que tem prazer nele. Existe essa relação de prazer na figura do Filho de Deus, né? Deus tem prazer nele e vai dizer, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O mesmo texto de Isaías 42, né, que a gente leu anteriormente, aqui eu destaquei um outro trecho, né, de Deus falando sobre Jesus Cristo, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, a alma de Deus, o interior de Deus, tem prazer no Filho, nos feitos do Filho, na figura do Filho, na pessoa do Filho. Então Deus tem prazer nele. Tá? O restante a gente leu anteriormente, né? Pus sobre ele o meu Espírito, ele vai promulgar o direito, a justiça aos gentios. Ainda no verso 17, essa voz dos céus que a gente vê, né, o Deus falando lá do céu, ela vai acontecer em 3 momentos distintos no ministério de Jesus Cristo. Tá? Em 3 momentos na palavra de Deus a gente vai ver essa voz, o céu abrindo e a voz falando lá do céu dessa forma maravilhosa. A primeira, né, é no próprio batismo que a gente viu aqui no capítulo 3. Né? E essa voz vai dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A voz do céu, que nós sabemos que foi Deus Pai que falou, vai dizer isso, este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa voz vai falar do céu num segundo momento, em Mateus 17, que é no momento da transfiguração. Tá? Se Deus permitir, a gente vai chegar lá e vai falar mais especificamente, aqui a gente vai se ater a essa repetição da voz vinda do céu. Aqui, Deus fala na transfiguração, ele repete, filho amado em quem me comprazo, e finaliza dizendo, escutai-o. Ele acrescenta algo orientando que as pessoas escutem ele. Olha, este é o meu filho
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E por fim, essa voz do céu vinda de Deus Pai também vai se repetir. A gente tem a referência aqui de João capítulo 12, dizendo o seguinte: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aqui, na verdade, era uma conversa entre Jesus e Deus. Mais uma vez a gente vê, Jesus conversando com Deus. Jesus conversa com Deus. São duas pessoas, distintas. Ainda com todas as prerrogativas divinas, eles estão conversando. Então, Jesus está na terra, Deus está no céu, e eles estão se comunicando. A gente vê claramente a distinção entre as pessoas, de Deus Pai e Deus Filho. E nesse momento, antes da cruz, Jesus fala para Deus glorificar o nome dele. Aí Deus confirma, ele, já o tenho glorificado o meu nome, e outra vez o glorificarei. Então, toda essa questão de morte na cruz, ressurreição, tudo isso também foi uma das formas da gente ter o nome de Deus glorificado. A gente vê que mais tarde Jesus vai ressuscitar, e esse gesto dele de morrer no lugar da humanidade, porque o salário do pecado é a morte. A humanidade merecia morrer, porque pecava e pecava muito e continuava no pecado. Então Jesus vem para morrer no lugar dessas pessoas, de toda a humanidade. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, a humanidade já teria sido dizimada e a gente não estaria aqui. Então, esses 3 momentos, vem uma voz do céu e fala com Jesus Cristo ou sobre Jesus Cristo. E a gente encerra aqui a nossa aula sobre o batismo de Jesus. Espero que tenha sido elucidativa, espero que tenha trazido conhecimento para vocês, como traz para mim enquanto pesquiso para preparar essas aulas. E tem aí as referências do nosso site, nosso canal, Coluna de Fogo. Peço que vocês se inscrevam, acompanhem os nossos vídeos. E aguardo vocês na nossa próxima aula e que Deus os abençoe. Forte abraço. Tua palavra